Pode um ser humano cheio de pecado e sob influências externas, seja regional, temporal, ou influência interna, uma influência traumática, uma influência interior, a história em que ele está vivendo, o período da história em que ele está vivendo, ser conduzido de fato por Deus a escrever exatamente como Deus disse? Olá, eu sou o pastor Jorge Luiz, pastor desta igreja, Primeira Igreja Batista Bíblica de Umuarama, e eu fiquei sabendo agora há pouco que os algoritmos, do YouTube, ele trabalha em função da movimentação dentro do canal, ou seja, quanto mais curtidas, quanto mais inscritos, quanto mais comentários, maiores são as chances de esse material ser divulgado para mais pessoas na internet. Eu gostaria de pedir então a sua ajuda para que esse material possa alcançar mais vidas. Então, por favor, curta aí, compartilhe esse material, faça o seu comentário e vamos ver se de fato isso funciona. Vamos ver se mais pessoas podem ser alcançadas por este material. Não se esqueça, eu peço para você inscrever-se no canal, curtir o nosso material, compartilhar o nosso material, deixar aí o seu joinha, o seu gostei, assim como está sendo mostrado aqui, tá bom? Então, mais uma vez eu peço, eu insisto, nos ajude com isso, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. No vídeo anterior vimos claramente que, de fato, através das evidências internas e externas, a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, nós não temos dúvida de que ela foi inspirada por Deus. Agora, a doutrina da inspiração, sendo ela algo sobrenatural, vai nos apresentar algumas dificuldades para compreendê-la. Por exemplo, pode um ser humano cheio de pecado e sob influências externas, seja regional, temporal, ou influência interna, uma influência traumática, uma influência interior, a história em que ele está vivendo, o período da história em que ele está vivendo, ser conduzido de fato por Deus a escrever exatamente como Deus disse? Então, por esta causa, existem algumas posições diferentes sobre o assunto e eu quero apresentá-las. Uma delas afirma que a Bíblia foi ditada. Então ela defende que Deus tira dos escritores as suas características pessoais, fazendo esses escritores escreverem exatamente da maneira como Deus está ditando a sua palavra, palavra por palavra, letra por letra. Mas o que nós vemos no livro da Bíblia são as particularidades de seus escritores, ou seja, aquelas influências externas. Nós não vemos um estilo de escrita única, o que deveria ser se de fato Deus houvesse interferido dessa maneira. Então, como a própria palavra diz, como o próprio contexto diz, essa é a teoria do ditado. Tem uma outra teoria que afirma que Deus só inspirou partes da Bíblia e não inspirou a Bíblia por completo. Essa teoria chama a teoria da inspiração parcial. Outra teoria já afirma que Deus só inspirou conceitos, Deus só falou por cima, ok? Essa teoria é denominada teoria do conceito, em que os autores livremente vão escrever os pormenores da Bíblia, deixando em aberto para o leitor, para mim e para você, julgar se de fato aquilo que nós estamos lendo é ou não inspirado por Deus, é ou não a pura palavra de Deus. Em penúltimo lugar, tem-se no século XX, surgido a partir de Karl Barth, a teoria da visão de inspiração neo-ortodoxa. Vou repetir, teoria da visão de inspiração neo-ortodoxa. Algumas pessoas chamam assim. Então essa teoria vem afirmando que a Bíblia não pode ser literalmente verdadeira. Já a teoria da visão naturalista prega que a Bíblia é mais um livro sobre religião com suas visões antigas e ultrapassadas. Lembre-se, nós estamos falando de teorias sobre a inspiração divina da palavra de Deus. Todas essas teorias acabam enfraquecendo a palavra de Deus. E nós não encontramos nessas teorias substâncias contextuais para se firmarem como verdade.
A verdade é que o Espírito Santo de Deus guiou a escolha das palavras, mas não excluiu a autoria humana. Nós falamos um pouco sobre a autoria humana no vídeo anterior. Se você quiser assistir, você vai ver em algum lugar desse vídeo um card para você clicar e dar uma verificada lá um pouquinho sobre o que nós falamos a respeito disso. E a evidência está na personalidade dos autores impressa em cada livro da Bíblia. Agora, nós temos a teoria da inspiração verbal e plenária. O que é isso? Nessa teoria, a gente crê que Deus inspirou total e cada palavra da Bíblia. Mesmo Deus inspirando cada palavra da Bíblia, Deus manteve a identidade dos autores. Então é importante a gente afirmar que a Bíblia é inspirada, ela é infalível e ela é inerrante. Há um autor que escreveu exatamente isso. A orientação sobrenatural e perfeita de Deus é concedida a cada palavra da Escritura, de maneira que garanta a confiabilidade da Bíblia como declaração precisa da verdade divina. É evidente que a Bíblia é inspirada por Deus. Se não fosse assim, não haveria tantas pessoas sendo influenciadas por ela. Não haveria tantas vidas sendo transformadas por ela. Além do mais, nós temos muitas evidências internas também acerca da inspiração divina da palavra de Deus. E a maior evidência é o próprio testemunho de Jesus Cristo. Ele afirma a autoridade da inspiração da Bíblia. Por exemplo, lá em Mateus 5,18, ele afirma que nem a menor letra ou o menor traço deixariam de ser cumpridos. Ou seja, a menor letra, o Yud, essa é a menor letra do alfabeto. Ou um traço, o Tio, que é o menor traço de uma letra que muda o sentido, o significado dessa letra. Outro exemplo está lá em João 10,35, em que Cristo afirma que a Escritura não pode ser anulada. Além do mais, o Novo Testamento afirma o cumprimento preciso do Antigo Testamento. Se você for lá em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23 e conferir com Mateus 4, 14, Mateus 8, 17, Mateus 12, 17, você vai conseguir entender o que eu estou te falando. O Novo Testamento ele vai citar o Velho Testamento corroborando a teoria da inspiração verbal e plenária das Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, quando comparado com Mateus 12, 40, você consegue perceber isso, é nítido. Se você comparar Daniel 9, 27, Daniel 12, 11 com Mateus 24, 15, você vai se familiarizar muito mais com essa questão, com essa verdade. Se alguém negar a palavra escrita, essa pessoa também está negando a palavra encarnada. Porque quem nega a Bíblia, que é inspirada, verbal e plena palavra de Deus, também nega Jesus, o próprio Filho de Deus. Há muito que se escrever, mas eu creio que o que nós temos aqui é uma introdução bastante elucidativa a respeito desse assunto. Eu sugiro que em oração e dependência do Espírito Santo de Deus, você assista novamente esse vídeo. Anote as passagens em sua Bíblia, busque memorizar essas passagens e faça o exercício de resumir esse conteúdo para ensinar para as outras pessoas. Dessa forma, sem sombra de dúvida, você vai compreender melhor esse assunto e vai fixar muito bem essa doutrina. Que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe. Amém.